Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram continuação do empate técnico entre Dilma e Aécio, o que, segundo analistas, deve acirrar mais ainda o confronto entre os candidatos. Hoje recebemos o vereador Paulo Fiorilo, presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo. Paulo Fiorilo foi o coordenador da campanha de Lula à presidência em São Paulo e atualmente é o coordenador das ações de campanha de Dilma Rousseff na capital paulista. Muito obrigada, vereador, estando conosco. A primeira pergunta é sobre o que é que pode pesar mais para o desempate que favoreça Dilma. É a militância do PT nas ruas, na região da Grande São Paulo, como já houve um investimento nesse sentido ali na reta final do primeiro turno. É a campanha de rádio e TV mais dura, mais incisiva. É a presença de Lula, com a força que ele tem de transferência de votos, como mostram as pesquisas, ou são os debates hoje mais um e temos mais dois pela frente? Não, primeiro, eu acho que esse conjunto que você apresentou tem uma importância muito grande. As últimas pesquisas mostram que o Aécio não se descolou da Dilma. Aliás, era uma coisa que possivelmente o PSDB esperava, porque a gente teve apoios apresentados na TV da Marina, da esposa do Eduardo Campos, várias denúncias que foram trazidas pelo juiz do Paraná, e isso não fez com que o Aécio crescesse como queria. Aqui em São Paulo, Maria Lídia, nós estamos investindo muito no diálogo com a população, principalmente nos bolsões periféricos, onde o PT tem uma tradição e um voto quase que consolidado. A presença do Lula, nós vamos ter 2 governadores do Nordeste aqui no sábado, o Wellington, que foi eleito pelo Piauí, o Jacques Wagner da Bahia. Nós vamos fazer atividades nos bolsões da Zona Sul e da Zona Leste, vamos ter um evento gastronômico no CT, lá naquele Centro de Tradições Nordestinas. E a ideia é que a gente possa potencializar as nossas lideranças. Agora, tem uma pergunta. Claro. Eu estou vendo que é um investimento centrado onde Dilma já tem voto, né? E aquelas regiões que já foram tradicionais, então, do PT, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, não vai ter nada lá onde Dilma não teve votação boa? Está tendo também nesses lugares, mas São Paulo é estratégico, nós temos um eleitorado muito grande. O estado de São Paulo tem 22% do eleitorado nacional. A disputa em São Paulo tem uma importância para a Dilma muito grande. Por isso, nós estamos focando as nossas ações nessas regiões que eu te falei, que são regiões em que o PT ganhou, mas precisa se consolidar. Nós tivemos uma redução dos votos da Dilma em São Paulo. Nós ganhamos em 23 zonas eleitorais na eleição passada e nessa em 15. Portanto, é necessário que a gente reforce esse trabalho aqui. O Lula já fez isso no primeiro turno, está fazendo no segundo e nós queremos reforçar, em especial nessas áreas periféricas. Agora, nós vamos ter campanha em Osasco, em São Bernardo, em Diadema, em Guarulhos, em todas as cidades do estado. É importante essa disputa. Por que o PT perdeu nessas regiões, vamos dizer, berço do PT? Primeiro que nós tivemos uma disputa com a Marina, mais forte do que a outra naquela eleição há 4 anos atrás. Segundo, porque eu acho que o PT precisa ler melhor o que aconteceu de 2013 para cá e diagnosticar esses elementos novos que estão colocados para poder fazer esse enfrentamento. A leste, nós tivemos um problema maior, diferente da sul, em que a gente ainda manteve um eleitorado cativo. Bom, eu vi também que analistas estão entendendo que nesse empate, Dilma tem a favor dela o crescimento da aprovação do governo e também o crescimento da rejeição ao adversário. Aécio Neves, ela ficou ali, diminuiu 1 ponto, quer dizer, isso é meio margem de erro, mas caiu um pouquinho a rejeição dela, 1 pontinho, e ele, foram 4 pontos, né? Que também previsível, considerando o peso da campanha. Mas há algo que pode ser preocupante, quero ver se no PT vocês acham que é a questão da quebra dos votos, qual seja o erro na hora de votar e que Dilma seria mais vulnerável a essa margem de erro, considerando o eleitorado forte de Dilma, que pode ter um estranhamento, menos familiaridade com teclados, com aquela coisa da máquina da eleição. Na realidade, você teve no Brasil, e não só no Nordeste, uma quantidade grande de votos nulos ou brancos. A tendência agora é a redução. E aí, a Dilma, na minha opinião, leva vantagem, porque você tem apenas um voto. É a escolha entre 1
e o outro. Isso facilita muito para o eleitorado, Sim. independente se ele é do Nordeste ou do Sul. Quer dizer, essa quebra agora deve ser menor. Primeiro, por isso. eu acho que ela será menor. Segundo, eu acho que a ideia de que o eleitorado do Nordeste tem menos escolaridade, portanto, mais dificuldade, eu acho que isso é muito relativo. Nós estamos falando de uma eleição nacional e, portanto, uma eleição que envolve pessoas que têm escolaridade e que não têm escolaridade. Aliás, a democracia é feita com essas bases. Portanto, na minha opinião, a Dilma leva uma vantagem grande, principalmente no eleitorado periférico e também no Nordeste. É por isso que há um esforço muito grande para fazer com que aquele que não votou, aquele que teve dificuldade, possa votar. Sabe o que eu estou achando interessante? O senhor falou uma coisa de forma diferente, que é a mesma coisa que Fernando Henrique falou, que é a vantagem que Dilma tem no eleitorado periférico e no Nordeste. O Fernando Henrique, quando falou que o PT teria, de um eleitorado, ele quis dizer, realmente mais simples, que deteria menos informação. E isso foi levado na campanha como se ele estivesse subestimando. Como é que é isso? Uma hora vale e da outra não vale? Com uma diferença. A fala do ex-presidente Fernando Henrique, ela tinha um recorte diferente da minha. A minha diz, no Nordeste e mesmo nos grandes centros, nós tivemos votos nulos e brancos. Esses votos nulos e brancos servem para o Aécio, possivelmente serão reduzidos, porque o eleitorado só vai fazer uma escolha. Ali na fala do ex-presidente Fernando Henrique, tinha um recorte, na minha opinião, preconceituoso, que era dizer, os petistas ou os votos petistas são dos menos informados. Eu nunca disse isso e jamais diria isso. Disse que o voto branco e nulo deve reduzir porque a gente só vai ter uma escolha. Bom, agora eu vi uma crítica de um companheiro seu do PT, Vicente Cândido, sobre a campanha, dizendo que está vendo a orientação não está boa. Por isso que a Dilma não teve bom desempenho em São Paulo, poderia ter sido melhor, que faltou rumo, clareza à campanha e, inclusive, ele reclamou, né, da ausência de nomes e citou a Marta Suplicy, que está ausente da campanha da Dilma. Eu quero saber, cadê a Marta? E se realmente vocês têm que rever essa coisa do rumo da campanha? Não, primeiro que o PT fará a avaliação depois da eleição. E faremos uma avaliação muito ampla com os nossos diretórios zonais, com todos os militantes que participaram dessa disputa eleitoral. A Marta fez campanha, esteve presente. Ela, nesse momento, não esteve presente nesse segundo turno, mas eu tenho certeza que ainda, nesses próximos dias, deve participar de eventos, de atividades de campanha. Isso está sendo, inclusive, discutido e dialogado, de que forma e onde. Da mesma forma como apontaram, o Lula sumiu, não tem mais... O Lula publicou hoje no site do Instituto, vai fazer campanha, vai para as ruas. Não, mas o Lula está presente, a Marta está menos. Mas teve uma discussão de que o Lula... E ela é muito aguerrida, ela é muito forte em São Paulo. Mas teve uma discussão que o Lula se afastou da campanha, o que não é verdade. E, portanto... Ou da Dilma, né? A questão é da Dilma. Mas isso está superado, isso não está colocado. O PT vai fazer a avaliação, inclusive, para poder diagnosticar o que ocorreu no primeiro turno, porque uma redução da bancada de deputados estaduais e deputados federais, quais foram os erros que o PT cometeu. Eu tenho uma avaliação e farei, no momento oportuno, nas instâncias partidárias, o que eu acho que é o mais correto, até para que a gente possa corrigir os rumos. E o senhor está animado? Muito animado, eu tenho feito campanha todos os dias. Nós vamos ter as atividades agora com os governadores nordestinos, sábado, domingo tem carreata, segunda nós temos um evento com a Dilma na Coab 2 em Itaquera, depois temos no Tuca com os intelectuais, então nós estamos fazendo muitas atividades. Aliás, as atividades não têm mais controle e isso é muito importante. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado, Uma boa eu que noite. agradeço. Estela.